Ao vivo, minha gente, e mais uma leitura aqui junto com vocês. Um livro fininho, mas profundo, de Louise Hay. A gente fala muito sobre a saúde, né? De mente e corpo. E eu dou boas-vindas para Ju, para quem vai chegar agora. Andréia, olha só, vocês pediram live. Esse aqui é um livro muito especial. Na época, a Louise colocava um CD neste livro, que agora a meditação tá lá no canal Cura e Energia. A vida vai modernizando, né? E a gente traz aqui também. Então, um cafezinho ou um chá aqui pra gente começar. Antes de mais nada, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Essa live vai ficar gravada. A gente deixa também em sequência, se vocês, né, perderem ou pegar um pouquinho agora e não conseguir se concentrar, a gente vai mantê-la também salva, tá bom? Primeiro de tudo, espero que essa Páscoa tenha sido de renascimento, de renovação e que a gente colha aqui bons pensamentos. A Louise Hay, ela fala algo que eu particularmente acredito muito. Já falando aqui um pouquinho da contracapa. Ter boa saúde é não sentir fadiga. Ou seja, puxa vida, eu já acordo cansada, eu já acordo exausta. Quem nunca passou pela síndrome de noite, não conseguir dormir, chega durante o dia aquele cansaço, né? Então, se você dorme bem e acorda com facilidade no outro dia, com disposição, se você tem boa memória, se seu apetite é legal, se você tem um humor legal, gente, é boa saúde, né? As meninas que estão aqui são mães e quem vai chegar depois, mãe, tia, cuidadora, avó, né? A gente lembra o seguinte, um bebê, o que um bebê precisa? Né? A gente lembra assim, puxa, está alimentado, está trocado, está com agasalhado o suficiente nem para sentir frio nem calor, confortável e dormiu, é o bebê mais feliz do pedaço, né? E a gente sabe que, por exemplo, se a gente interrompe o sono deles, se a gente coloca eles em estímulos demais, barulho demais, se a gente não dá o suficiente de alimento, o que acontece? Fadiga, irritabilidade, né? E para nós não é diferente, né? Então, por que muitas vezes nós esquecemos deste básico? O básico bem feito. Então, antes de começar, eu vou parar aqui para fazer 3 respirações para aterrar aqui, tá? E eu convido vocês, meninas, quem vai chegar depois, para fazer o mesmo. Vamos aterrar, sentir o ar entrando, agradecer pela presença de mais um dia, estamos vivos, né? Que nesse dia, nessa segunda-feira de começos, recomeços após uma Páscoa abençoada, com desafios ou não, mas nós estamos aqui. Então, 3 respirações no seu ritmo, só sentindo o ar entrando e saindo. Quantas vezes na correria do dia a dia, só isso que a gente precisa, né? Sentir como ele entra mais geladinho e soltar mais quentinho. Deixa esse quentinho vir no coração e vamos já mergulhar no nosso livro, Cultivando a Saúde da Mente e Corpo. E ele tem aqui, né, ele indica para quem tem esse livro, que ele tem um CD com técnicas de relaxamento e meditação, harmonia e pensamentos positivos. E essa meditação tá lá no canal e depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom? A introdução. Primeiro, a Louise se apresenta. Ela nasceu em 1926 e foi no final de 2017, né? Agosto de 2017 que ela deixou essa existência, com mais de 90 anos. E de plena saúde, ela teve sim na jornada dela desafios pessoais, desafios emocionais, desafios físicos, ela passou por um câncer e tudo isso Louise Hay conseguiu superar, porque em um dado momento ela teve acesso que
tudo que ela vivia poderia ser mudado se ela mudasse o pensamento. Então, não foi uma virada de chave imediata, foi constância, foi dia após dia. E ela, mesmo não tendo tanto estudo, escreveu o seu primeiro best-seller, que na época trouxe muita consciência para muitas pessoas que estavam abertas para se despertar, final da década de 70. E esse livro, Cure Seu Corpo, ele transformou tanto a vida das pessoas que as pessoas falaram assim, você não só cura o corpo, você também cura a vida. E aí foi onde realmente trouxe este livro aqui, Você Pode Curar Sua Vida. No processo, a Aloísia já tinha passado por um câncer, como que ela fez para lidar com isso, como sair da escassez e se tornar uma palestrante, escritora, uma das pioneiras do autoconhecimento, né? Todo um caminhar. Então, boas-vindas, Raquel, seja bem-vinda aqui. E a gente está começando a leitura do livro Você Cultivando a Saúde do Corpo e da Mente, de Louise Hay. Então, nessa introdução, ela vai falar um pouquinho dela, para quem não conhece, aqui no canal, inclusive lá no Cure Energia, eu tenho uma introdução falando um pouquinho mais de Louise Hay, mas é importante saber que muito que a gente conhece hoje, que a gente intitula desenvolvimento pessoal, muito tempo atrás falava-se muito que era autoajuda, Louise Hay abriu a sua própria editora e muitos dos autores que nós conhecemos hoje, experts, especialistas, foram ali amigos de conversar na sala dela e estão da Hay House, que é da editora da Louise. Mesmo ela não estando aqui já há 8 anos, quase, né? Ela deixou todo esse legado, 8 para 9 anos já. Talvez você já me conheça, pois eu tenho um desejo constante e invisto nele através dos meus livros e meditações. Hoje em dia, nós temos as formações, inclusive eu sou formada no método da Louise Hay, nós temos cursos, nós temos workshop, nós temos vivências online e presenciais, mas lá no momento deste livro, ela investia nos livros. Hoje a gente tem tantos, né? Tem audiobook, tem as redes sociais para falar um pouco mais e levar esses ensinamentos da Louise. Chegando aqui, que maravilhosa, a Paloma, que também já foi minha aluna lá de retiro. Então a Louise está falando, você sabe que eu tenho um desejo constante de levar o autoconhecimento, e até então eram por livros e meditações que muitas pessoas acessaram. Ainda palavras de Louise na introdução. Meu desejo é que as pessoas sejam mais felizes, tomem posse de si mesmas, descubram profundamente os milagres que nelas se operam e todas as suas possibilidades de alegria e realização. Sei que isso é possível, apesar de todas as dificuldades inerentes à vida e de tudo que conspira contra a felicidade. Há algumas coisas importantes que eu gostaria de pensar com você. Se nos deixarmos envolver pelo turbilhão do cotidiano, pela forma mecânica com que repetimos os mesmos gestos a cada dia, se não encontrarmos um espaço para nos voltarmos para dentro de nós e refletir, as chances de felicidade diminuem. Por isso, faço palestras, escrevo livros e procuro difundir a prática da meditação, buscando ajudar os que me ouvem a atingir a harmonia e a paz para que fomos criados. Para quem vai ver o gravado ou chegou agora, a gente fez, né, umas boas-vindas e o primeiro convite que eu fiz foi: feche um pouquinho os olhos e tome 3 respirações. Isso já foi uma meditação, isso já foi trazer a gente para o aqui e para o agora. E essas 3 meditações, essas 3 respirações, elas podem evoluir para ficar 1 minuto, depois para ficar 5 minutos. E é isso que vai trazer o quê? Esvaziar a mente desse turbilhão que o cotidiano nos traz, deste caos, para trazer a gente de volta para o nosso centro. Continuando aqui. À medida que as atingimos, que é essa paz, que é essa harmonia que a gente foi criado para receber, que é nosso direito divino, passamos a irradiá-las em torno de nós, com reflexos extremamente positivos em nosso mundo mais próximo e de forma misteriosa em todo o universo. E eu concordo com a Louise.
Quanto mais a gente irradia pensamentos negativos, quanto mais a gente irradia palavras, afirmando que está tudo muito difícil, afirmando que a gente não dá conta, de certa maneira, né, o consciente coletivo começa também a receber esses sinais como uma antena parabólica. E não é negar que a gente tem desafios, não é negar que diariamente nós passamos por dissabores, por frustrações, por situações que nos tiram do prumo, né? E o que a Louise sempre também falava? Não é negar isso, deu raiva, é a gente olhar para essa raiva, é a gente entender o que ela quer dizer, mas essa raiva não significa que somos nós. Ela veio como uma emoção, como um ensinamento, e a gente pegar esse aprendizado, ressignificar e seguir em frente. À medida que a gente irradia, né, essa felicidade, a gente pode também, como ela diz assim, o outro oposto, né? Levar isso, sabe? Das pessoas se sentirem bem de estar perto de nós. Às vezes as pessoas nos admirarem e falar, poxa, o que você está fazendo de diferente? Ah, estou lendo um livro, estou ouvindo uma meditação, estou fazendo a minha própria meditação. E aí não significa que você não tem desafio, é o que eu tenho falado para as pessoas. Viver a noite escura da alma, literalmente é quando a gente está vivenciando aqueles nossos maiores pesadelos. Pode ser um divórcio, pode ser uma dívida que a gente não faz ideia de como quitá-la, pode ser uma doença familiar de uma pessoa muito amada e querida, como pode ser a sua também. Pode ser, então vamos lá, o que dói na gente? O bolso, né? A dívida, pode ser a questão da saúde, pode ser a questão de relacionamento, pode ser num momento que a gente está perdidaça na vida mesmo, perdida de quem somos, perdida do que estamos fazendo. E independente disso tudo, dentro de nós tem uma chama que só a gente pode acender. Aí a gente vai ouvir mais um pouquinho da introdução aqui. Louise falando. Criei a meditação que acompanha esse livro para as pessoas que querem investir em conservar a própria saúde ou se curar de alguma doença, seja ela física ou emocional. Vou deixar nos stories, mas no canal Cura e Energia, né, no canal do YouTube, tem essa meditação. Ela é oficial por uma tradutora aqui no Brasil, então sempre vai ter a mesma voz, que ela é o que é oficial com a Hay House, mas se vocês jogarem meditação para a saúde física e emocional, vocês vão encontrar. E está ali no YouTube, olha só, não precisa mais do CD, né? Aliás, quem aqui ainda tem aparelho que toca CD, me conta. Então a gente já tem aqui. Ouça, minha gente, isso faz um bem. Tá com dificuldade de dormir? Ouça. Tá com uma tristeza no coração? Ouça. Passando por um desses processos que eu falei, dívida, término de um relacionamento, dificuldade, uma crise de existência, ouça. Pelo menos por 30 dias seguidos. A rigor, deixa eu voltar aqui. A rigor, essa distinção não existe, pois somos seres inteiros e essas duas dimensões estão estreitamente ligadas, influenciando-se mutuamente quando ela fala de saúde, de dor, de amor e de alegria, nessa dualidade desses opostos. Um existe porque o outro também existe. Leia esse livro com atenção, que é o que a gente está fazendo aqui, vagarosamente, refletindo sobre o que está dito. Para quem está aqui comigo e vai acompanhar aí os próximos 3, 4 dias, é um livro bem fininho, marca aí para a gente acompanhar juntos. Marca o que trouxe de insight, marca o que puxa, isso aqui eu vou aplicar, tá? A meditação, ela também explica que se a gente adormecer ouvindo, não se preocupe, pois o nosso subconsciente estará captando as mensagens e processando-a para o nosso bem. Da mesma maneira, se você estiver ouvindo um noticiário, um filme violento, algo muito forte e você adormecer, o seu subconsciente também vai estar absorvendo. Então, pega uma meditação guiada e só se entregue. Louise termina aqui, nessa introdução. Posso lhe garantir que não importa qual seja a doença, se você fizer essa meditação com regularidade, a sua saúde poderá melhorar. É claro que
É claro que essa meditação não pretende substituir nenhum tratamento médico. A Louise nunca disse o contrário, tá? Mas ela é um complemento importante para o cultivo do bem-estar e da saúde. E uma pessoa saudável é um ser em posse da sua plenitude, é uma pessoa feliz. Eu comecei aqui falando, né, o quanto se a gente dorme bem, se a gente está de bom humor, se a gente tem uma boa memória, se a gente tem discernimento, se a gente consegue sair do problema e olhar, né, isso é que eu tô completando agora, nós já somos uma pessoa muito mais feliz, né? E com certeza não estaremos doentes. Agora, se a gente está com perda de memória, com uma grande irritabilidade, com dores, etc., significa que a gente não está na nossa plenitude. E significa que a gente não está feliz, né? Não na plenitude. E feliz é mais ser, né? Não é estar. Capítulo 1. Certa vez ouvi uma definição de saúde que fez muito sentido para mim. Grifei aqui, gente. Meu livro está todo grifado. Ter boa saúde é não sentir fadiga, é ter apetite, é adormecer e acordar com facilidade, é ter uma boa memória, é ter bom humor. Ser preciso no raciocínio e nas ações, é não ser desajeitado demais, é ser sincero, humilde, grato e amoroso. Fez tanto sentido para Louise Hay e para mim também. Pense em cada um desses elementos e responda: você se considera saudável? Embora muitas pessoas me vejam como alguém com o poder de curar os outros, eu não curo ninguém. Meu trabalho é ajudar as pessoas a compreenderem como seus pensamentos criam constantemente suas próprias experiências de vida. Todas elas, tanto as boas quanto as que chamamos de más experiências. Você já se viu indo para o trabalho, remoendo ressentimentos em relação a um colega, ou alimentando sua insegurança por causa de uma tarefa que lhe foi solicitada? É um exemplo simples, mas que ajuda a entender o que afirmo. Se em vez de pensar negativamente, você procurasse pensar nas razões que poderiam ter levado o companheiro do escritório à atitude agressiva e imaginasse formas afetuosas de resolver o conflito, o seu encontro com ele poderia gerar uma aproximação feliz para ambos. Se, em vez de inventariar as suas próprias filhas, você tomasse consciência de sua capacidade e repetisse para si que poderia realizar a tarefa solicitada com sucesso, pedindo ajuda se precisasse, provavelmente você a desempenharia com outro ânimo e com competência. Nossos pensamentos podem, da mesma forma, estar contribuindo para o bem-estar ou mal-estar de nossos corpos. Não queremos ficar doentes e, no entanto, precisamos de cada doença que contraímos. A gente não deveria ficar, ou não, nós não queremos, mas cada doença que vem, ela vem como um professor para nos alertar alguma coisa. Presta atenção aqui. Então a gente não quer, mas a gente precisa da doença. Olha que louco, né? Por quê? É a maneira que nossos corpos encontram para nos dizer que estamos com uma ideia errada, com uma percepção falsa e que precisamos mudar nossa forma de pensar. Não é o outro que tem que mudar nada, não. Somos nós que mudamos o nosso pensamento. Tenho uma amiga que precisou passar por uma pneumonia grave para concluir que era indispensável mudar o seu ritmo de vida e fazer uma terapia que a ajudasse a rever seus relacionamentos. Há pessoas que usam a doença como forma de não assumir compromisso, mantendo-se permanentemente numa situação fragilizada. O tal do ganho secundário, né? Tudo que a gente faz, minha gente, se a gente tem consciência, puxa, mas eu não quero isso, mas eu continuo persistindo e tendo isso, significa que este ganho secundário, ele tá mais forte que a minha vontade, né? Cada um de nós temos, né, a nossa jornada. Cada doença é uma lição que precisamos aprender. Por favor, não fique só reclamando, quero me livrar desta doença. Isso não vai trazer a cura que você deseja e você não vai aprender a lição de que necessita. Não coloque
Não se coloque também numa atitude defensiva como se a doença fosse uma espécie de acusação. Não se trata de condenar nem de se sentir culpada, tanto na doença quanto em qualquer situação da vida. O importante é observar o que está acontecendo conosco para entender o que precisa ser libertado e transformado. Se você está lendo este livro agora, se chegou para você que entrou agora de paraquedas aqui, ou que viu o anúncio, ou que está aqui junto comigo nessa jornada, é porque este título pode lhe parecer interessante, que você quer investir na sua saúde. Esse livro se chama Cultivando a Saúde do Corpo e da Mente. Então eu lhe digo, Louise Hay dizendo, é hora de se curar, de tornar sua vida e seu corpo íntegros. Eu sei que você tem dentro de si tudo o que precisa para conseguir isso. Quando você começar a compreender o processo que leva à saúde ou à doença, será capaz de assumir o controle consciente das mudanças que deseja fazer. É um processo muito emocionante que vai se tornar uma das aventuras mais felizes da sua vida. Acredito que existe um centro de sabedoria dentro de cada um de nós e que quando estamos prontos para fazer essas mudanças positivas, atraímos o que é necessário para nos ajudar. O próprio fato de ter descoberto este livro, essa live, ter chegado aqui na Paty Santos, que além de terapeuta, coach, também é facilitadora do método da Louise Hay, esse método transformador de curas, você já chegou aqui porque está no seu caminho de cura. Pode ter certeza de que alguma coisa dentro de você transformou e o processo de cura já começou. Eu quero que você, neste momento, pare um instante, coloque a mão no seu coração e diga aqui comigo: eu já comecei o meu processo de cura. Vamos lá? Para todos que chegaram agora. Eu já comecei o meu processo de cura. Eu vou parar aqui no capítulo 1. Nós fizemos a introdução, vai ficar salvo para quem chegou depois. Fiz a introdução e já li. Para mim, o mais importante aqui é lembrar que nós realmente não queremos nenhuma doença, nós não queremos nenhum desconforto, mas nós precisamos deles. Para quê? Para que a gente entenda o que o nosso corpo está comunicando, o que dentro de nós está sendo comunicado, que a gente tem para evoluir. Será que falta perdão? Será que falta a gente voltar mais para a nossa essência? Será que eu não estou deixando de agradecer e reconhecer as bênçãos que eu tenho na minha vida e por isso a vida amorosamente me colocou aqui? Lembrando que eu, como Louise Hay, também acredito que nós criamos a nossa realidade e o que eu estou vivendo agora não é fruto do que eu estou fazendo agora, não. O que eu estou vivendo agora é esse acúmulo de frustrações, de reclamações, de não conhecer a minha criança interior. Então, sim, um processo terapêutico, um processo de descobertas, um processo de tomada de decisão, ele vai fazer a diferença. Não vai apagar esse desafio que você tem. Aliás, se eu tenho uma dor de cabeça e tomar um analgésico, essa dor de cabeça vai ser anestesiada. Mas se eu não mudar o padrão de pensamento que está aqui, trazendo, né, esse excesso de pensamento, ou raiva, ou dificuldade de lidar, ou não querer lidar, daqui a pouco essa dor de cabeça vai voltar. Patrícia passou por uma época da vida que tinha dor de cabeça dia sim e dia sim também. Foi um processo de fazer um controle de 30 dias, eu acho que 1 ou 2 esporadicamente não tinha. Era ir para o hospital para tomar injeção fortíssima, porque no outro dia eu ia trabalhar, o piloto automático, a vida acontecendo. Isso não é viver, isto é sobreviver. Então, com uma dor de cabeça, a gente acaba não conseguindo fazer as coisas bem. Como que você se alimenta? O corpo só quer tá fadigado o tempo todo. Bom, a irritabilidade. Então, o meu lembrar de todos os dias é: essa dor de garganta, não quero ela, mas ela tá me comunicando que tem coisas entaladas aqui. Ela tá me comunicando que tem coisas que eu não estou conseguindo expressar. Ou como aqui é o centro de mudança, talvez eu estou passando por mudanças tão significativas na vida que tá um pouquinho difícil de aceitar. E é seguro mudar.
né? O portal 4/4 que aconteceu agora no sábado veio como uma lembrança. Se eu quero resultados diferentes, eu vou agir de forma diferente também. Vou finalizar por aqui, agradecer a presença de todos que chegaram, a Tereza, a Lê, a Denise, querida, a Rosa, né? Então, assim, Rosana, todas que chegaram, recebam um quentinho meu no coração, minha gratidão. O vizinho tá aqui fazendo obra, eu vou parar na hora certa. E amanhã nós temos um encontro 7h45 aqui neste canal no Instagram. Se essa live fez sentido para você, se você está disposto, né, como a gente falou, né, sobre a cura, se vocês já estão aqui abertos para expandir mais, entender que isso não é nenhum castigo, já afirma de novo aqui comigo. Eu já comecei o meu processo de cura. Um beijo no coração, gratidão e até amanhã.